Vídeos muito legais. Mais uma vez, quem vai dar essa aula pra gente, já tá aqui até para iniciar o nosso assunto, Dr. Paulo Porto de Mello. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Esse assunto, a gente vai falar daqui a pouquinho, por isso já tô chamando todo mundo para mandar perguntas. É um assunto importante, porque cada vez mais a gente ouve as pessoas dizendo que tem aumentado o número aí dessas doenças cerebrais. Isso é verdade? Na verdade, o que aumenta é o diagnóstico, né, Carol? Certo. A população vai ficando mais esclarecida, até por programas como esse, que tem intenção de difundir conhecimento, as pessoas vão ficando mais esclarecidas, acabam prestando mais atenção, tendo mais informação e fazendo mais diagnóstico. Então, com isso, o número, de repente, é até o mesmo, mas as pessoas têm descoberto, então, Exatamente. mais esse tipo de doença. Exatamente. E é algo que a gente tem que estar alerta, Sempre. né, doutor? Tem como prevenir esse tipo de doença? Algumas doenças a gente tem como prevenir, outras, por mais que não tenha como prevenir, se a gente tem uma detecção precoce, o tratamento é mais efetivo e o risco de sequelas é menor. Muito bom. Então, até daqui a pouco. Seja Até bem-vindo mais uma vez. Obrigado. A gente vai pegar todas as perguntas. A Jaque já está ali postando no nosso Insta. Mandem perguntas, porque a pauta vai ser muito legal. Até daqui a pouco. Obrigada mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito prazer tê-lo aqui. Sempre muito bom poder bater papo com o doutor. Até porque, quando a gente entra nesse universo cérebro, as pessoas já têm aí um certo receio, né, doutor? Porque a gente não está vendo, a gente não sabe o que acontece, mas a gente sabe que dependemos 100% das nossas funções cerebrais, né, doutor? Então, eu queria que você primeiro citasse quais são essas doenças hoje que são consideradas doenças cerebrais e a gente vai destacar alguns pontos delas, né? Eu acho que o pessoal da produção separou algumas coisas que são mais frequentes aí, que afligem a população. E a gente pode começar falando, por exemplo, de doenças degenerativas, como, por exemplo, a doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença, então, degenerativa. É uma doença degenerativa. Então, é uma doença muito específica. Para você que está nos assistindo, ela acontece por uma falha numa parte específica que chama substância nigra do cérebro. E ela está ali nos núcleos da base, que atuam na coordenação fina dos movimentos. Vamos colocar o vídeo então, doutor, para você explicar para a gente? E aí, quando a gente perde essa coordenação, vem o tremor. Então, aqui é uma visão cerebral de uma forma global, né? E lá no núcleo do cérebro, a gente tem os tais dos núcleos da base, que tem esse nome porque eles estão na base do crânio. E eles funcionam através de mediadores químicos, que são os mensageiros de uma parte para outra. Entendi. Então, a gente, quando começa a ter falha na produção dessas substâncias químicas, essas sinapses, né, quer dizer, essas estradinhas, elas acabam não passando a mensagem corretamente. E aí, necessariamente, a coordenação fina dos movimentos não acontece, o indivíduo começa a ter tremor, rigidez, alteração de marcha, enfim, toda uma série de alterações, de sinais e sintomas que, no seu conjunto, definem a doença de Parkinson. Além, então, desses tremores, como você colocou, existe também uma falta de concentração, um apagão? Na verdade, existem alterações cognitivas associadas à doença de Parkinson num estágio mais tardio. Então, podem haver transtornos de humor, então depressão. Existe, na verdade, o que o pessoal até às vezes acaba confundindo, o indivíduo está deprimido, o parkinsoniano, porque ele tem uma dificuldade de movimentar os músculos da mímica facial. Então fica com aquela cara, parece congelada, né, que a gente chama de faces parkinsoniano. Então essas coisas fazem parte de um conjunto de sintomas ocasionados pelo Parkinson. Agora, tem como prevenir, pensar numa prevenção dessas doenças, pensando assim, como é que a gente chegaria no Parkinson? Então, também é uma doença que tem aí carga genética envolvida. Quando a gente fala em medicina, né, carga genética é muito forte, né, doutor? Sem dúvida. A gente não tem ainda, apesar de existirem várias pesquisas nesse sentido, nenhuma forma eficaz, 100% eficaz de prevenção. Isso não existe prevenção para doença de Parkinson pura. Óbvio que existem condições que, se a gente se expuser, a gente provoca uma doença como se fosse a doença de Parkinson. Então, por exemplo, antigamente se usavam agrotóxicos que eram organofosforados, que a gente chama. Então, eles eram derivados de compostos com fósforo, altas taxas de fósforo. O indivíduo exposto àquela lavoura, trabalhando com aquilo todo dia, ele acabava desenvolvendo sintomas, sinais e sintomas muito parecidos com a doença de Parkinson. Entendi. Então, algumas condições que a gente consegue eliminar, a gente consegue tirar. Agora, o que é genético, quer dizer, aí não tem como a gente intervir ainda. Quem, então, tem alguém na família que foi diagnosticado, tem que ter um alerta atento e vigilante. Ainda maior. Não quer dizer, para você que está nos assistindo, que se seu avô teve Parkinson, você vai ter. Né? Então, existe um conceito genético que se chama penetrância, ou seja,
quantos por cento daquela condição vão penetrar por todas as gerações da família. O Parkinson não é uma doença que tem 100% de penetrância, ou seja, não é porque o pai teve que o filho vai ter, que o outro vai ter, não. Entendi. É uma tendência maior de você apresentar os sintomas. Vamos colocar, então, uma perguntinha na tela que chegou e a gente já tem várias perguntas. Gente, da minha cabeça, eu adoro essas fotos, fico enlouquecida para fazer pergunta. Vamos lá, é da Lívia, que linda, um beijo para você, Lívia. Carol, minha prima está com tumor de hipófise e vai precisar operar. Como é a cirurgia? Tem que abrir a cabeça, estou muito preocupada, amo o seu programa e quero ser médica também. Segura essa pergunta, Lívia, segura essa pergunta, porque daqui a pouco a gente vai falar de tumor. Né? Okay. O doutor Paulo vai explicar, a gente tem um vídeo ilustrativo. Então, vamos segurar essa pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai te responder. Parabéns pela escolha, então, da medicina. Que fantástico, deve ter nascido com desse talento, de fato, porque esse é um talento. A gente já vai responder a sua pergunta. Vamos voltar para o vídeo do Parkinson, que eu tenho algumas dúvidas, doutor, que é o seguinte. Quando a gente fala em Parkinson, remete logo a uma fase aí mais idosa, podemos dizer assim. Isso procede, é de fato o que acontece mesmo, mais comum? Ou crianças, adolescentes, enfim, podem desenvolver? Raríssimo, Carol. Raríssimo. É uma doença mais da terceira idade, embora exista a possibilidade de ocorrência na fase adulto-jovem. Tá. Exemplos disso? Temos. Vamos citar um exemplo famoso. O ator do De Volta para o Futuro, Michael J. Fox. Ele teve uma doença de Parkinson. Jovem, né? Começou jovem, com menos de 40 anos de idade. Então, pode acontecer, mas é bem mais raro. Entendi. Porque a doença, na sua gênese, ou seja, ela começa por uma deficiência do cérebro de produção de uma substância. Tá, que é a dopamina. Então, isso vai acontecer com que tipo de cérebro? Geralmente com o cérebro que já é mais idoso e que já esgotou a sua capacidade produtiva. Entendi. Agora, doutor, o que a gente tem que prestar atenção, que é um alerta como sintoma da doença, que a gente notou, aconteceu, começou a se repetir, temos que procurar ajuda? Eu acho que, em primeiro lugar, é tranquilizar o telespectador, porque todo mundo tem aquela coisa que, tremeu, tá com a mão tremendo, tá com Parkinson. Não, gente. Não é assim. Existe tremor essencial, tremor secundário, alteração hormonal. Então, não é porque você tem um tremor que você tem Parkinson. Existem vários sinais e sintomas que, em conjunto, levam a esse diagnóstico. Existem até doentes que têm Parkinson e que não têm tremor. Olha, entendi. Então, a gente, óbvio, está com tremor, não tinha, vai até um médico para ele te examinar, conseguir fazer o exame neurológico bem feito e saber para onde isso vai apontar. Perfeito. E excluir outras causas aí desses sintomas. E os exames são sempre fundamentais, tanto de imagem quanto hemograma, exames... Sim, a gente vai fazer um perfil hormonal, vai fazer exame de imagem, vai fazer uma investigação da história de trabalho dessa pessoa, se teve exposição aos agrotóxicos, se não teve, se trabalhou em determinadas condições que favorecem o aparecimento da doença. Perfeito. Vamos então responder a pergunta da Lívia. A gente tem um outro vídeo que fala exatamente disso, que mostra tumores. A gente vai entender então, quando o assunto é o tumor, o que acontece no cérebro, e a gente vai responder a pergunta da cirurgia para a Lívia. Vamos colocar na tela então. Olha lá. Bom, Lívia, muito obrigado pela sua audiência, né? Em primeiro lugar, aqui a gente está tendo uma visão superior do cérebro. Então, se a produção puder congelar um pouquinho... Vamos parar aqui. O que a gente tem aqui é uma imagem, por transparência, a gente vê de uma massa que é um tumor. Então, para o nosso telespectador também entender, não saia desesperado porque tem um diagnóstico de um tumor na cabeça, gente. Tumor não é sinônimo de câncer. Se eu tenho uma verruga no dedo, isso é um tumor. Então, o que é um tumor? É alguma coisa que cresceu mais do que deveria crescer. Não significa que seja algo maligno que vai matar, que vai dar metástase. Entendi. Então, às vezes, a gente tem um tumor no cérebro, como essa massa aqui que a gente está vendo, e que se a gente remover essa massa, o indivíduo está curado, vai ter uma vida normal. Então, antigamente, Lívia, principalmente nessa região da hipófise que você está descrevendo aí, existe um outro vídeo até que nós trouxemos também sobre hipófise. Então, a gente não abre mais a cabeça, só em raras ocasiões a gente faz a cirurgia transcraniana. Então, usualmente, o que a gente faz é fazer essa cirurgia pelo nariz. Então, se a produção conseguir jogar o próximo vídeo, vamos colocar aquele que seria da endoscopia. Isso, exatamente. Vamos colocar então da endoscopia para ela entender como é então a cirurgia para remoção. Então, Lívia, para você entender, pode pausar um pouquinho, produção, por favor. Vamos segurar. A hipófise, ela fica mais ou menos nesta região, a região delicada, porque ela está rodeada pelos nervos ópticos, pelas artérias cerebrais aqui da base do crânio. E antigamente a gente vinha por cima aqui. Então hoje o que a gente faz? Ao invés de cortar a cabeça da pessoa,
a gente faz essa trajetória, pode soltar a produção, e a gente consegue com o endoscópio acesso pela base do crânio até a região do tumor da hipófise. Que interessante. Sem corte, sem cicatriz. A gente chega com o endoscópio aqui e utiliza um aspirador que ele tem uma frequência de pulsação muito específica. Conforme eu regulo essa frequência, eu consigo tirar um tipo de tecido ou outro. No caso, a gente entra aqui, corta a cápsula do tumor, entra com o aspirador e esse aspirador ele vai removendo esse tumor. Perceba que à medida que ele vai sendo removido, as estruturas que estão ao redor, elas vão voltando para o seu lugar, elas vão ficando descomprimidas. Então a gente consegue remover esse tumor da hipófise sem mesmo causar uma cicatriz visível. Olha que interessante, fantástico, doutor. E aí tudo volta ao normal, a hipófise... Tá vendo? A animação aqui já mostra o nervo óptico voltando, as artérias voltando e o tumor completamente esvaziado. Agora, aproveitando o exemplo da pergunta da Lívia, que aqui a gente mostrou então como é feita essa cirurgia, que ela disse que estava preocupada, olha, uma super interessante... Bacana saber que hoje a gente não precisa mais abrir a cabeça para remover esse tumor, mas aproveitando, quando a gente fala em hipófise, para que ela descubra esse tumor na hipófise, ela vai ter algum sintoma, alguma coisa vai se manifestar no corpo? Sim, geralmente sintomas relacionados à parte hormonal. Né? Então, pode haver nas mulheres, ou mesmo nos homens, secreção mamária, pode haver alteração da pressão arterial, aumento súbito da gordura corporal, então alterações relacionadas ao metabolismo, a parte metabólica do organismo. Entendi. Porque a hipófise é a glândula que produz os hormônios. Entendi. Então, se a gente tem uma disfunção ali naquela região, a parte hormonal fica desbalanceada e essas manifestações começam a acontecer. E de qualquer forma, isso vai aparecer numa imagem também. Vai. Então, é a tomografia. O mais frequente hoje em dia é a mulher faz acompanhamento no ginecologista e vai lá e fala, olha, está saindo leite da minha mama e eu não estou grávida, não estou amamentando, o que está acontecendo? Aí o ginecologista pede a dosagem hormonal, geralmente seguido do exame de imagem. Ou às vezes o indivíduo que nota que o sapato não está cabendo mais, ou que a aliança não está cabendo. Por quê? Porque tem aumento do hormônio de crescimento e aquilo ali está produzindo crescimento das extremidades na fase adulta, onde não era mais para acontecer. Olha só, gente, que interessante, mas muito bacana poder ver esse tipo de tratamento e a vida depois segue Este é um sistema, Carol, que nós até trouxemos num programa anterior, que a gente fez uma simulaçãozinha aqui com um melão, enfim. Sim, é exatamente isso. Exatamente. A gente pode voltar a fazer sapato, foi tão legal, se você puder trazer de novo o seu aparelho, super bacana. Mas vamos colocar mais uma perguntinha, então, do Insta aqui na tela, vamos ver de quem é. É da Karen, um beijo pra você, Karen. Olha lá que belezinha, adoro ver as fotinhos. Adoro o seu programa, Carol. Meu pai teve convulsão cerebral. Isso pode estar relacionado a alguma doença? Os médicos disseram que poderia ser um cansaço mental. Excelente pergunta. No mundo de pessoas estressadas, doutor Paulo, isso acaba sendo até frequente, né? Aí, Carol, Karen, excelente pergunta. A gente precisa diferenciar se foi uma crise real ou se foi alguma coisa que a gente chama de pseudocrise. Então a gente faz toda a investigação, se não tiver uma razão para isso e se não houver características clínicas muito específicas, pode sim ser uma manifestação orgânica de um distúrbio psicológico. Então isso precisa haver um trabalho multidisciplinar entre o neurocirurgião e a psicóloga para ver até onde vai a influência de cada coisa ali. Lógico, se tiver uma área de cicatriz no cérebro, se houve uma baixa de glicemia, se houve alguma alteração orgânica, pode, mesmo uma pessoa normal, se tiver aqui uma hipoglicemia, eu posso eventualmente ter uma crise convulsiva? Posso. Isso é uma coisa que o cérebro funciona sob condições muito específicas. E é algo pontual. Ou pode estar relacionada a algum outro problema. Ao estresse também. Pode. Mas aconteceu, tem que investigar. De qualquer forma, Karen, assim, não pare por aí. Se houve a interpretação médica de um médico da sua confiança que não tem alterações fisiológicas e que isso é um cansaço mental, um estresse, procure um apoio psicológico, porque isso pode voltar a acontecer. E imagine isso voltar a acontecer com o seu pai dirigindo um carro, por exemplo. É complicado. Pois é, nem te conto, nem não vamos entrar nesse detalhe que ontem aconteceu um episódio, mas te conto depois nos bastidores. Mas olha, já que a gente falou do Parkinson, que a gente explicou aqui essa questão do tumor, mostramos como é feita hoje uma cirurgia, né, de uma maneira muito delicada, mas muito importante, então não é mais necessário abrir a cabeça do paciente. Eu queria citar, doutor, o Alzheimer, porque as pessoas falam muito do Parkinson, mas também falam do Alzheimer. Então, assim, qual é a diferença principal? Como é que a gente interpreta uma doença ou outra? Carol, a diferença é grande, tá? Porque, embora
embora estejam ambas alocadas no mesmo grupo de doenças, ou seja, doenças degenerativas cerebrais, uma envolve transtornos do movimento, que é o caso do Parkinson, então tem tremor, rigidez, dificuldade de marcha, dificuldade de expressão, e a outra é uma doença, na imensa maioria, exclusivamente cognitiva. E aí você fala, poxa, mas o doente que tem Alzheimer em fase terminal, ele não se movimenta. Pois é, mas ele não se movimenta porque o cognitivo dele imobiliza ele. Não é porque haja uma incapacidade física de movimentação. Entendi. Tá? Então, o Alzheimer realmente é uma doença degenerativa que acomete grande parte da população. Se investem milhões de dólares em pesquisa. Agora, nós estamos vivendo a década do cérebro. O Obama declarou isso na abertura dessa década agora. Então, está sendo feito um investimento maciço para diagnóstico precoce e outras formas de tratamento que sejam mais eficientes do que as que a gente tem hoje. De qualquer forma, então, para que a gente trate dessas doenças degenerativas, não há, a cura da doença, mas há um controle? Sim. Né? Então, quando a gente fala dessa classe de doenças, igual a gente fala, bom, mas o indivíduo tem diabetes, tem cura? Não, mas tem controle. Tem pressão alta, tem cura? Não, mas tem controle. O Alzheimer, o que a gente consegue fazer? Às vezes a gente não consegue interromper a evolução da doença, mas a gente consegue desacelerar. Então, se aquilo ali sem tratamento ele ia evoluir em 3 anos para uma doença terminal, se a gente consegue dobrar esse tempo, triplicar esse tempo, ótimo, já estamos conseguindo beneficiar o paciente e a família. Entendi, perfeito. Temos mais uma perguntinha aqui no Insta, vamos colocar. E aí, Maia, eu tenho só mais uma, pode? Ele fica doido comigo. Vamos ver de quem que é, então é da Jamile. Um beijo pra você, lindona, sorrindo, olha lá. Olá, Carol e Dr. Paulo. A falta de vitamina causa perda da memória mais rápido? Beijo, seu programa é excelente. Obrigada pelo carinho e sempre pela participação. Quando a gente fala da alimentação, então, que é algo muito presente, inclusive aqui no programa, está diretamente ligado, então, a esses problemas futuros no cérebro? Na verdade, Jamile, a perda da vitamina isoladamente é muito difícil você classificar isso. Né? A gente sabe que a perda de memória ela é multifatorial. Então, por exemplo, se você dormir pouco, se você estiver preocupada com alguma outra coisa, às vezes se você dormir demais, se você estiver com dor de cabeça, enfim, vários fatores acabam influenciando na performance que você vai ter em relação à memória. Quando a gente fala em memória, a gente desdobra isso. Então, para a gente lembrar de alguma coisa, primeiro a gente precisa reter. Então, o problema pode ser na memória de evocação, ou seja, eu não consigo lembrar do que eu já gravei. Ou o problema pode ser eu não consigo gravar aquilo. Entendi. E eu não consigo gravar porque eu estou distraído, porque eu estou cansado, porque eu dormi pouco, ou às vezes porque eu perdi o foco. Tá? Então, é uma avaliação que não é tão simples assim, faltou vitamina D e perdeu a memória. Não é tão aritmético assim. Doutor, para a gente fechar, uma pergunta importante que agora eu me lembrei, que depois eu vou te contar nos bastidores do caso de ontem, que me veio à cabeça, que é o seguinte: é possível o paciente ter algum problema cardíaco ligado ao coração, enfim, que a gente já falou do AVC, né, aqui no programa, e isso promover ali um momento de apagão? Pode. Pode? Tem relação? Pode ser um infarto ou mesmo que não seja um infarto? Pode. Pode. Na verdade, o cérebro é o órgão do corpo que tem a maior demanda metabólica. O cérebro consome 20% de todo o fluxo sanguíneo, toda a energia que o corpo produz, continuamente. Então, se por alguma razão esse suprimento de sangue ou de energia falha, o cérebro ele desliga. Entendi. Momentaneamente. E aí aquele suprimento volta, o cérebro volta a funcionar. Quais condições cardíacas podem levar a isso? Às vezes um trombo que se desprendeu e entupiu momentaneamente a artéria. E aí o próprio organismo foi lá, limpou esse trombo e voltou à circulação normal. Às vezes uma arritmia cardíaca que diminui a eficiência do coração em mandar o sangue necessário para o cérebro. Enfim, uma série de condições aí. E às vezes não só no coração, Carol. Às vezes na carótida, que é a artéria que leva o sangue do coração para o cérebro. Então isso é uma possibilidade real. Isso é uma possibilidade. Pode ser aí um diagnóstico. E como todos, graças a Deus, a gente sabe que tem tratamento, que tem o controle, tem que fazer os exames regularmente, né, doutor? Sem dúvida. Como que vocês orientam, então, para a gente fechar a população? Os exames, o check-up uma vez por ano? Check-up uma vez por ano, dependendo da sua faixa etária, Doppler de carótidas. Existe a necessidade, sempre que há alguma queixa neurológica, pelo menos uma tomografia de crânio. Pelo menos. Para a gente ter uma ideia como é que está a morfologia, ou seja, a anatomia básica do seu cérebro. Se a gente vir alguma alteração, aí a gente aprofunda a investigação. Perfeito. Só posso te agradecer mais uma vez. Muito bacana, né, Mar?
Ai, que delícia, ficaria aqui. Tem tanta pergunta. Obrigada pela participação. As ilustrações incríveis. Parabéns, Camilinha, que produziu a pauta. Olha, só posso dizer que a gente fica muito feliz de poder ter esse espaço aberto para falar de assuntos importantes. E claro que Dr. Paulo vai... Chegou sugestão de pauta, Mar? Que querem que ele fale? Então tá, a gente vai conversar, porque às vezes chegam sugestões, né, do próprio público, e a gente vai conversar com ele. É claro que ele volta. Quero deixar um site para vocês, quem quiser mais informação, www.doutorabreviado.pauloportodemelo.com.br, doutor abreviado, pauloportodemelo.com.br. E um beijo para sua filha, né, doutor? Um beijo para Carol e para Josi, para minha esposa. Beijo, Carol, fofo.